Bom dia, tudo certo com você? Tudo bem? Eu tô aqui de novo, tiozinho do chapéu. E aí, eu sempre começo falando as coisas boas. Porque a vida da gente é tão ruim, se a gente for falar coisa ruim, vai atrapalhar tudo. E às vezes, para algumas pessoas, as verdades é ruim. Por quê? Parece que quando a gente está certo, tem gente que acha que a gente está errado. E tem hora que a gente está fazendo errado achando que está certo. Assim aconteceu comigo. Há uma polêmica muito grande porque o povo adventista do sétimo dia, a denominação adventista do sétimo dia, tem esse material, que são livros proféticos. Eu vou mostrar aqui dois. Esses dois livros são livros proféticos. Agora, tem uma ideia aí que dos adventistas substituiu a Bíblia por escrito dessa moça, essa mulher, por nome de Ellen White. Ela era Ellen Golden Armour, mas como ela casou com o pastor Tiago White, aí ela ficou Ellen Armour White. E tratamos ela de Ellen, então eu sei, Ellen White. Ellen White tá. Então, por causa que o White ela adquiriu o nome do marido, que até quando eu casei ainda tinha isso. Agora hoje você não precisa fazer mais. Só faz se quiser fazer. Aí, tá. Esse livro aqui, ele é um livro compilado dos outros livros. Pega uma partinha e põe aqui. Pega outra parte e bota aqui. Pega outra parte e põe aqui. Então, eu via falar. Eu era adventista, mas aqueles adventistas assim que veio de berço, não de berço, mas de infância, né? E não levava a vida muito a sério. Muitos anos, até os 30 anos, eu não levava a vida muito a sério. Lia o livro, aprendi a ler na Bíblia, mas teve uma época que eu desanimei da igreja por causa de muita informação, pessoas que chegavam a abrir a Bíblia, falavam a lei de Deus foi abolida, Jesus cravou a lei na cruz, agora não precisa mais da lei. A esses livros que os adventistas usam são livros de falsos profetas e muita informação. Eu não fui assim, porque eu me afeiçoei com o mundo. Mas aí eu fiquei assim muitos anos afastado da igreja. Mas só que eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim. Eu sempre tinha afeição pela igreja. Eu ia em outras igrejas, eu ficava assuntando, né? Eu frequentei a igreja batista, depois eu frequentei um pouco a igreja da Assembleia, mas eu chegava lá e eu via que algo não batia. Falei, peraí, tem que ter algo errado. E quanto Ellen White, eu era meio afastado. Li alguma coisa assim, mas eu li o livro Conflito do Século um pouco, mas aquilo para mim era ler e ficar por lido mesmo, né? Mas eu fui assim, voltei aí em 1996, eu voltei para a igreja. Mas eu voltei na marra, parece que o negócio me pegou assim, o pastor chegou e me pegou pelo pescoço e levou para a igreja.
No dia 5 de outubro de 1996, era marcado o dia para me batizar, rebatizar de novo, né, fazer um rebatizo. E aí, eu fui. Era uma conferência, né, de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aí eu fui para batizar no sábado. Mas eu fui sem querer ir, porque o pastor chegou na oficina, eu estava trabalhando, ele pegou como é que fala, a ficha de batismo e começou a escrever. Ele fez igual guarda de trânsito, né? Guarda de trânsito é assim, ele te pega você numa infração, aí você pega e vai falando e desculpando e falando isso, e ele está escrevendo. Quando você termina de falar, a multa está pronta. Assim foi com ele. Eu falando, não, pastor, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. E ele foi escrevendo. Depois, assina aqui, dia 5 de outubro você chega lá em Fátima do Sul, que lá você vai batizar. Era 80 quilômetros longe da nossa cidade. E eu fiquei naquele dilema, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, não vou, não vou. E aí, o meu patrão, ele era da Assembleia. E ele falou para mim, Geraldo, você vai. O nome dele é Samuel. Falava grosso. Geraldo, você vai. Aí eu falei, eu vou. Aí ele falou assim para mim, ó, você pega a caminhonete, tinha uma F1000 toldada atrás, né, podia carregar gente, hoje não pode mais lá carregar ninguém, só ônibus. Aí eu peguei e fui. Peguei a caminhonete, levei a mãe dele, levei o pessoal para a igreja, né, todo mundo tranquilo, né. E ele foi com um outro pastor, ele ia lá também, porque ele era tesoureiro da igreja, e todo mês eles reuniam lá. Esse dia era mês deles reunir, todos os tesoureiros reuniam lá. Aí quando terminou o horário deles lá, era umas 2 horas mais ou menos, ele falou assim, Geraldo, vamos lá, você vai lá, mas aí você pega a caminhonete. Então o batismo era marcado para 4 horas. Você pega a caminhonete, vai lá, me leva lá na cidade de Deodápolis, lá eu me viro para ir para casa. Você levando eu até lá, você pode pegar a caminhonete e ir embora para de noite você levar o pessoal embora. Então tá bom. E assim eu fiz. E eu fui, mas aí eu falei, agora é uma brecha para mim não ir batizar. Vou inventar que não deu tempo de eu chegar. E o Espírito Santo trabalha bem na vida da gente. Aí eu cheguei lá atrás, aí quando eu saí, nós gastou 80 quilômetros longe, não, 60 quilômetros. Ele gastou 19 minutos de lá até chegar. Não, 21 minutos até chegar onde aí. Aí eles desceram e eu virei e vim devagar. Mas de repente, não, eu vou chegar lá antes. E aí eu gastei de volta 19 minutos. Cheguei lá. Aí quando eu cheguei, o pastor já estava com o meu roupão de batismo, segurando e caçando, ele era baixinho, caçando eu no meio do povo e não achava. Aí quando eu encostei, pô irmão, você está atrasado. Aí eu me batizei. Aí estou até hoje. Por quê? Acontece os altos e baixos, cai de casamento, aquela coisa toda, aí o diabo trabalha para te deixar você. Então isso em 96. Aí eu fiquei em 96, 97, 98, né? Em 97 eu casei, eu estava sozinho na época, casei, e aí fiquei em 98, 99, e sempre, aí é aquele barulhão das igrejas, Jesus vai vir agora. Aí tinha aquela história. Eu sempre olhando aquele povo, né? Jesus vai vir até o ano 2000, 99 ele chega, 2000 nem inteira, que o padre Cício tinha falado, e assim por diante. Muita gente esperando algo diferente no ano 2000.
E passou o ano 2000 e nada. Eu falei, bom, as profecias que já falaram aí, que Jesus vai vir agora em Natal, que outras no dia 31 de dezembro, tudo isso em 99. Eu falei, peraí, mas tem algo errado aí, porque cadê Jesus que não veio? Todo mundo falando e profetizando a vinda de Cristo? Eu falei, tem algo errado. Aí eu fiquei quieto. Aí passou 2000, o ano 2000, eu observando. Até agora não aconteceu nada, porque eu ainda tinha muito pouco conhecimento de profecia. Eu conheci, li a Bíblia, né, assim, mas eu li a Bíblia por ler, assim, porque eu achava, eu ia na igreja, participava de tudo, da escola sabatina, sabe tudo. Mas aí, o que aconteceu? Aí eu li esse livro aqui, chamado Eventos Finais de Ellen White. Eu li esse livro. E um dia eu estava lendo esse livro e achei um texto muito interessante aqui na página, no capítulo 8 aqui. E 6, eu vou botar meu óculos para poder eu ler, porque eu podia até abrir no celular, mas para mim ler mais fácil. Mas eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui, mostrar o livro para vocês, é bem mais melhor. Que fala um assunto muito interessante. Eu li o que acontece, falei, mas peraí, esse livro fala isso e eu não vejo acontecer nada. Eu não vejo acontecer nada. Aí, um dia, eu li isso aqui e marquei na minha ideia. Eu vou falar depois que eu ler. De repente, eu estava no ano 2001. No ano 2001. Em setembro. Dia 11 de setembro. Sentado em casa, assim, na sala, assim, a televisão ligada. E ligada na Globo. Mas, de repente, veio o jornal de plantão mostrando um avião que bateu nas primeiras torres gêmeas em Nova York. E aí, na mesma hora, buliu na minha cabeça. Agora eu vou voltar. Peguei o livro na hora. É um outro livrinho, não é esse aqui, é o outro que eu tenho. Ele sumiu, então foi parar não sei aonde. Eu devo ter dado para alguém. Então, sim, mas em seguida veio outro avião e pum, nasce assim. E já mostraram o outro que caiu não sei aonde. 3 aviões. E aí eu fiquei pensando, e agora? Aí eu quero ler aqui um texto para vocês, assim, ó. Deus não tem esse livro, Eventos Finais, página 72, no capítulo 8, que diz assim, ó. Deus não, cidade de Nova York, Deus não tem executado sua ira sem misericórdia. Sua mão ainda está estendida. Sua mensagem precisa ser transmitida na grande Nova York. Deve ser mostrado ao povo como é possível para Deus, com o simples toque de sua mão, destruir os bens que eles acumularam para o último grande dia. Ainda tem coisa para acontecer. E aí eu li mais. Não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará a todos os lugares, e por isso que estou tão ansiosa de que a nossa cidade seja advertida. Isso aqui foi escrita em 1902, um trechinho, outra foi escrita em 1906, e agora vem aqui. Aí
aqui, o que está falando? O que está dizendo aqui? Que a Nova York, ela queria se divertir em Nova York. Porque ela viu aqueles prédios, né, que tinha, e já nessa época. Agora diz aqui, ó, certa ocasião, quando estava na cidade de Nova York, foi convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguia, andar sobre andar, para o céu. E era garantido que esses edifícios seria a prova de fogo, e havia sido construído para glorificar seus proprietários e construtores. Deus não aprova isso, meus queridos. Eu quero dizer para você que Deus não aprova isso, porque quando eles fizeram a Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, porque eles queriam ficar em um lugar só. Queria confinar o povo para ficar num lugar só, para não espalhar. Deus confundiu a língua e espalhou. A intenção de Deus era, mas o ser humano tem a intenção de ajuntar. Primeira cidade construída na Bíblia foi por Enoque, filho de Adão. Enoque não, Caim, filho de Adão. E colocou o nome do filho dele, que chamava Enoque, Caim. Ele que construiu a primeira cidade. Então aí, Caim foi construtor de muitas coisas que existem hoje. Cidade, instrumento, foi o povo de Caim que inventou, e assim por diante. Só leia a Bíblia que você vai entender. Então aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, peraí, mas agora eu fui para o livro, né? Porque eu vi acontecer, larguei os acontecimentos, aí achei, procurei e achei. Eu tinha lido. Porque as pessoas fazem as coisas porque Deus não aprova que você glorifique a você mesmo. Nós temos que glorificar Deus. Agora, aqui, que diz assim, ó, a cena, ó, o restante. A cena que em seguida passou diante de mim foi um alarme de incêndio. Os homens olhavam para os edifícios altos, supostamente à prova de fogo, e dizia: está profundamente seguro. Mas esses edifícios foram consumidos como se fosse feito de piche. Os aparelhos contra incêndio nada pôde fazer, mas para deter a destruição. Os bombeiros não conseguiram fazer funcionar as máquinas. Isso foi escrito em 1909. Um texto aqui de 1909. Quantos anos fazia que ela tinha visto isto? Agora, pode falar que uma mulher dessa não tinha o dom de Deus? O dom profético que Deus deu para ela? Uma mulher analfabeta, não escrevia na mão 100 páginas por dia, por semana. Não era por dia, por semana. Na mão, na caneta, aquela caneta antiga que você tinha que pôr dentro da tinta, tirar e escrever. E se ela errasse um pouco, ela tinha que jogar fora. E não é igual você pegar um computador aqui ó, e escrever no computador. Se errar, você volta, conserta. Ela não, era na caneta, e era naquela caneta antiga. Você tinha que pegar o vidro de tinta, colocar dentro e escrever. Mas ela era inspirada pelo Espírito Santo. Não tenho a menor dúvida que tudo isso aqui é verdade. Agora, o que vocês pregam, por exemplo, que os adventistas substituem esse livro pela Bíblia. Não, a Bíblia é a Bíblia. Esses livros é para ajudar-nos a compreender as profecias. Os adventistas compreendem as profecias por causa desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele é um livro compilado, é um livro condensado, quer dizer, o que é condensado? É tirado muitas partes, só as partes principais, para poder distribuir de graça. Esse ano
distribuiu aqui, foi distribuído no mundo inteiro, e 2024 vai ser esse livro também, que é o livro do ano que vai ser. Então, nesta forma, está sendo distribuído de graça. Então, aqui, eu não tive a menor dúvida. Tudo que está acontecendo hoje, os incêndios, as enchentes, está tudo escrito aqui. Como está na Bíblia, está aqui. Tudo aqui. Porque a nossa igreja adventista existe porque essa mulher, Deus deu até o nome da igreja para ela. Não foi homem que inventou. A igreja adventista não tem dono. O dono aqui na terra, o dono da igreja adventista é Jesus. E Jesus é o dono da igreja. Agora, quando muitas igrejas por aí, o dono é o pastor. Tem um dono, né? Um dono. Isso não existe, meu. A igreja não tem dono. O dono de igreja é Cristo, é Jesus. E não tem essas coisas. Agora você fala isso, você não estuda um livro desse. Você nunca leu um livro desse. Por isso que você fala isso. Então aqui não tem a menor dúvida. Isso aqui é a construção das torres gêmeas que ela viu e a destruição também. Ela não viu, foi aqui quando ela foi dizer, eu fui convidada. Era convidada em visão. Ela tinha visão, ela teve mais de 2.000 visões e sonhos. Ela não fazia nada sem perguntar para Deus. Se você pedisse para orar por você, ela orar por você, ela perguntava para Deus se podia, porque ela conversava com Deus diretamente. Agora eu pergunto para você, por que você, não conversamos com Deus? Por quê? O Deus é o mesmo? O Espírito Santo é o mesmo que ela tinha? A falta está onde? Está em Deus? Não, está em nós. Se nós não fazemos, só que vai chegar a hora que isso vai acontecer. Vai acontecer. Hoje, meus queridos, nós temos tudo na nossa mão. Agora, por nossa rebeldia, por nosso interesse, agora aqui fala Chicago e Los Angeles, vai ter acontecimento lá. Tudo isso aqui fala sobre muitas páginas que falam sobre cidade. Aí, ó, muitas páginas que falam sobre cidade, né? E aí você pensa assim, se você lê um texto desse, você vai ficar impressionado, porque foi exatamente do jeito que aconteceu, do jeito que ela viu, aconteceu. Oklahoma também teve um prédio destruído, ela também está escrito. Aí quando fala, hoje você vê o mundo tendo enchente, avalanche de gelo, tudo isso, todas essas calamidades ela previu e escreveu, tá? Nesses 2 livros. Então, meu querido, não fica com nessa ideia, né? Eu também era assim. Eu também, quando alguém falava, não, esses livros não é certo, né? As pessoas trocam a Bíblia por esses livros. Não, tem gente que faz isso. Tem denominação, tem alguns grupos, não é nem denominação, grupos que saiu da nossa igreja que adotou esse livro como se fosse a Bíblia, né? Então ele deixa a Bíblia de lado e aí mais aqui. Aqui em Soretama tem. Então eu estou falando direto do Espírito Santo, na cidade de Soretama. Meu canal é Tiozinho versus Délia, que é a minha esposa, e Apaixonados pela Natureza. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, né, meus queridos. E também, você não tem essa ideia de que esses livros são falsos profetas. Você só fala isso por quê? Porque você nunca leu, né?
eu não quero que o vídeo espicha muito, não ia contar uma história de um pastor lá no Canadá, lá em Toronto, no Canadá. Mas ele foi uma história muito engraçada, um pastor que queria queimar esses livros, né? Aí tem um livro é um livro que está na Câmara de Deputados dos Estados Unidos, lá na Casa Branca. É o livro que fica lá. É um livro de Ellen White, chamado Desejado de Todas as Nações. Não existe um livro que conta da vida antes da Bíblia, depois da Bíblia, um livro que conta da vida de Jesus mais do que esse livro. Chama-se Desejado de... Eu tenho ele aí. Desejado de Todas as Nações. Então, esse livro conta a vida de Jesus por completo. Os filmes mais sangrentos que tem hoje sobre Jesus, porque os autores de filme, eles fizeram vários filmes, né? Os filmes baseados no livro de Lucas não é tão sangrento, mas o filme feito na base do livro Desejado de Todas as Nações é muito sangrento. Quem não tem opinião não assiste. Eu comecei a assistir, eu parei, porque é muito sangrento. Porque o que Jesus fez e passou em João, o último versículo de João, fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez e passou aqui na Terra, os livros não caberiam no mundo, o mundo não caberia todos os livros. Então, meus queridos, nós temos uma parte, a parte principal, né? Agora, cabe a você acreditar ou não. Tá aí. Então, você quer ler um livro desse para você falar? Tem gente que não acredita na Bíblia porque nunca leu a Bíblia. Você lê e muda de ideia. Tem gente que não acredita num livro com o grande conflito, mas você lê, ele muda de ideia. O problema é que a pessoa não lê. Então, espero que você tenha aí um dia especial. Hoje é terça-feira, né? Dia 17 de outubro de 2023, aqui na cidade de Soretama, no estado do Espírito Santo, diretamente para o canal do tiozinho, né? O tiozinho do chapéu. E até o próximo vídeo. Se gostou, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, tira essa ideia que você tem na cabeça aí, de que esses livros de falso profeta. Muda, estuda o livro. Não precisa você ser adventista do sétimo dia, só estudar o livro. E até o próximo vídeo. Eu venho aqui para fazer o desligamento